Meu ex me traiu com a chefe e a vingança que eu preparei deixou todos em choque. Quando tudo desmoronou, eu nem sabia o que fazer. Eu estava ali com os olhos fixos na tela do celular e o mundo parecia girar ao meu redor. As mensagens não mentiam, as fotos não mentiam. Ele, meu ex-marido, estava com ela, a mulher que ele sempre dizia que respeitava mais do que a mim. A mulher com quem ele compartilhava segredos que ele nunca teve a coragem de contar para mim. A chefe dele, que parecia ser tão profissional, mas na verdade estava sendo a cúmplice da pior traição da minha vida. Eu me lembro perfeitamente do momento em que vi a última mensagem dele. Não havia mais volta. A dor era intensa, mas a raiva foi o que me fez tomar a decisão que mudaria tudo. Eu não sabia o que viria a seguir, mas sabia uma coisa: a minha vingança seria a resposta para tudo o que ele fez. E ele nem imaginava o que eu estava prestes a fazer. Agora me diga, de onde você está assistindo essa história? De qual cidade você é? Quero saber se você já passou por algo assim, se também teve que lidar com uma traição tão devastadora. Eu, como muitas mulheres, tentei fechar os olhos para os sinais, mas no fundo eu sabia. Eu sempre soube. Só que o amor, a confiança, nos impede de enxergar o que está bem diante dos nossos olhos. Eu sou Isabela, e o que você vai ouvir agora não é uma história qualquer. Eu não sou a vítima aqui. Ao contrário, fui eu quem tomou as rédeas da situação. A traição não foi o fim, foi apenas o começo. Quando vi o que estava acontecendo, não entrei em pânico, não derramei uma lágrima, não gritei. Eu, de certa forma, me preparei. Preparei minha mente, minha alma e minha vingança. Ele achava que estava seguro, ela também. Mas eu tinha uma carta na manga, algo que eles nunca esperariam. Algo que iria mudar o jogo e virar o tabuleiro de uma maneira que nenhum de nós imaginaria. Mas antes de contar o que aconteceu, depois dessa descoberta, preciso que você me diga: de onde você está me ouvindo? De qual cidade você está acompanhando essa história? Quero saber como você se sente com tudo isso, porque a história que vou contar pode te surpreender. E se você já passou por algo assim, quero que comente aqui embaixo. Compartilhe sua opinião. Afinal, histórias como essa nos conectam, nos mostram o quanto somos fortes, mas também o quanto a dor pode nos transformar. Voltando a tudo o que aconteceu. Eu, Isabela, havia confiado plenamente nele. Nosso relacionamento parecia perfeito. Eu era a esposa dedicada, a companheira que sempre estava ali, nas boas e nas más horas. E ele, bem, ele era o homem que eu acreditava ser o meu porto seguro. As promessas que ele me fez, os compromissos que assumimos juntos, estavam todos sendo quebrados. E o pior de tudo, ele não teve a coragem de me dizer a verdade. Preferiu me esconder o que estava acontecendo nas sombras, atrás de palavras doces e desculpas esfarrapadas. Era uma sexta-feira como qualquer outra. Eu estava em casa, relaxando depois de um longo dia de trabalho, enquanto ele, como sempre, estava em uma reunião importante. A chefe dele, claro, precisava da atenção dele fora do expediente. Ele sempre justificava que ela era uma mulher muito exigente. No começo eu até acreditava, mas algo estava diferente naquele dia. Eu tinha essa sensação no fundo do meu peito. Algo me dizia que não era só o trabalho. Não era apenas a chefe com quem ele estava lidando. Ele estava se envolvendo com ela, de uma maneira que eu nunca imaginei. E o celular dele, esquecido sobre a mesa, estava ali, à vista, e algo me disse para olhar. Não me orgulho disso, mas fui fraca. Curiosa. Era como se uma força invisível me compelisse a abrir aquela porta que estava trancada há tanto tempo. Eu sabia que ao fazer isso, eu estaria jogando fora a confiança que ainda restava, mas a verdade é que eu já sabia. Eu só precisava da confirmação. E quando vi aquelas mensagens, o mundo parou. As palavras estavam escritas de forma tão simples, mas elas cortaram minha alma. Era: estou esperando você num hotel. Não me faça esperar de novo.
Era uma mensagem dela, a chefe dele. Eu quase não consegui respirar. Naquele momento eu entendi tudo. As saídas para reuniões de trabalho não passavam de desculpas. Ele estava com ela em cada momento que ele me dizia que estava ocupado. Ele estava me traindo, com a mulher que eu confiava mais do que a qualquer outra. E o pior de tudo, ela era minha chefe também. Ela estava na minha vida, no meu trabalho, e eu nunca percebi. Eu nunca imaginei que ela teria coragem de se envolver com ele, ainda mais depois de tudo que me dizia sobre lealdade e ética profissional. Mas ao olhar para aquelas mensagens, eu vi o quão fácil é para as pessoas que se dizem amigas destruírem tudo que você construiu, como se nada valesse a pena, como se a confiança fosse algo descartável. Mas a dor não me dominou. Eu não desabei, eu não chorei. Ao invés disso, algo dentro de mim despertou. Eu senti a raiva crescer dentro de mim e, com ela, a necessidade de dar a resposta que ele nunca esperaria. Ele não imaginava que eu descobriria. E mais, ele nunca imaginou que eu tomaria as rédeas da situação de uma forma tão definitiva. Agora, o que aconteceu depois dessa descoberta é algo que você precisa ouvir. A minha vingança não foi algo comum, não foi algo impulsivo, foi cuidadosamente planejado. E você vai entender como a verdade vem à tona de maneiras que você jamais imaginaria. Quando penso naquele momento, quando tudo começou a mudar, a primeira sensação que vem à minha mente não é apenas a dor ou a raiva, é o vazio. Um imenso vazio que invadiu meu coração assim que vi aquelas mensagens no celular dele. Era como se a vida que eu conhecia tivesse desmoronado e tudo que restava fosse um buraco negro, engolindo cada pedaço da confiança que eu havia depositado nele. Antes de tudo isso acontecer, nossa vida era tranquila. Tínhamos nossas rotinas, nossos sonhos e projetos em comum. Eu acreditava com todo o meu ser que ele era o homem com quem eu envelheceria, o homem que me amava de verdade. Ele era a minha prioridade, meu mundo. Eu sempre dei o melhor de mim. Fui a esposa que ele sempre pediu, atenciosa, compreensiva e muitas vezes paciente. Eu não me importava com as horas que ele passava no trabalho ou com as viagens de última hora que ele tinha que fazer. Eu acreditava nas explicações dele. A cada desculpa, a cada palavra doce, eu me convencia de que estávamos bem. Nosso casamento tinha falhas, claro. Quem não tem? Mas eu sempre achava que nós conseguiríamos superar. Eu me dediquei tanto a esse relacionamento que não queria ver os sinais de que algo estava errado. Eu o via chegar tarde em casa, cansado, sempre dizendo que o trabalho estava exigente, que a chefe estava pressionando-o demais. E eu, com todo o amor e paciência, dizia: "Está tudo bem, querido. Eu entendo." Eu confiava nele. E esse foi o meu erro. O erro de acreditar em alguém que não era digno da minha confiança. Quando eu vi as mensagens, não foi apenas a sensação de ser enganada que me golpeou. Eu percebi que ele já tinha me traído emocionalmente muito antes da traição física acontecer. Ele estava tão envolvido com ela que eu não era mais nada. O pior de tudo foi perceber que ele não havia tido a coragem de ser honesto comigo. Ele preferiu me enganar até o fim. E a mulher que ele escolheu não era apenas uma amante qualquer. Era a chefe dele. A mulher que sempre o elogiava, que sempre o tratava com uma consideração que eu nunca recebi. Ela sabia o que eu não sabia. Ela sabia de tudo, enquanto eu estava lá, ignorante, acreditando que tudo estava bem. O impacto dessa descoberta foi devastador. Mas o que me fez sentir ainda mais humilhada foi ver como ele me tratava. Ele ainda achava que podia me enganar, que podia voltar para casa e fingir que nada estava acontecendo. Ele tentava me tocar, me abraçar, me fazer acreditar que tudo estava normal, mas a cada gesto, a cada palavra, eu sentia mais nojo dele. Ele estava me destruindo aos poucos e eu sabia disso, mas algo dentro de mim não queria aceitar. Eu precisava de respostas. Eu precisava ver a verdade com os meus próprios olhos e não apenas ouvir as mentiras que ele me contava.
A primeira noite em que eu tomei a decisão de agir foi uma segunda-feira. Eu já estava cansada de viver na mentira, então, quando ele saiu para mais uma reunião de trabalho, eu sabia que era a minha chance. Eu não sabia como, mas sabia que precisava fazer algo. Ele nunca imaginou que eu saberia. Ele acreditava que eu seria apenas a esposa que ficaria em casa esperando por ele, sem questionar nada. Eu sabia que ele frequentemente ia ao restaurante La Belle Époque com ela. Era o lugar onde ele sempre dizia que passava horas discutindo negócios, sempre se justificando sobre o porquê de passar tanto tempo fora de casa. Ele nunca me levou lá, nunca me apresentou a ela. Mas agora eu sabia. Sabia que esse era o lugar onde ele se sentia confortável o suficiente para ser quem ele realmente era, sem a necessidade de esconder nada de mim. Peguei a chave do carro dele e fui até o restaurante. Minha mente estava em caos, mas meu corpo estava calmo. Eu sabia o que tinha que fazer. Quando cheguei, o restaurante estava cheio, mas eu consegui encontrar uma mesa discreta na janela, da onde eu poderia vê-los sem ser vista. Eu pedi um drink, me forcei a relaxar e então eu vi eles. Lá estavam eles, sentados, conversando de forma íntima, rindo de algo que eu jamais saberia. Ele parecia tão à vontade com ela, mais à vontade do que jamais foi comigo. Era como se ele tivesse encontrado um refúgio, alguém que ele pudesse ser realmente quem ele era, sem o peso de um casamento. E ela estava tão perto dele, tocando o armado dele de uma maneira que me cortou profundamente. Ela sorria com a mesma confiança que ele tinha nas palavras, com a mesma intimidade que um casal tem quando compartilha segredos e risadas. Eu os observava, meu coração quebrado em pedaços. A sensação de ser traída não vem apenas com o ato em si. Ela vem com a visão do outro, do lado que você nunca pensou que existia. E ali, naquele restaurante, eu vi a verdade. Ele estava com ela não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele se entregou para ela de uma forma que nunca se entregou para mim. E aquilo me destruiu, mas também me fortaleceu. Ali, naquele momento, eu percebi que eu não era mais uma esposa traidoeira. Eu não era mais a mulher fraca que acreditava nas mentiras. Eu me tornei algo mais, algo que ele não esperava. Fui até o banheiro, respirei fundo e olhei para o meu reflexo no espelho. Não queria mais chorar. Não queria mais sentir dor. Eu queria apenas agir. Eu tinha um plano e ele não sabia. Não sabia que eu estava mais forte do que nunca. A vingança seria minha e eu faria ele pagar por tudo que ele fez. Ele nunca imaginaria que eu já sabia. E quando ele se desse conta, seria tarde demais. Quando eu saí do banheiro, o que eu vi me fez engolir seco. Eles estavam saindo do restaurante juntos, rindo como se o mundo fosse perfeito para eles. Mas o meu mundo estava para mudar. Ele achava que a vida dele continuaria como antes, achava que eu ficaria ali em silêncio, aceitando a dor. Ele não sabia que eu já estava planejando o meu próximo movimento. A noite estava fria, mas a atmosfera no evento era de pura opulência. As luzes douradas pendiam do teto, refletindo naqueles lustres imensos que pareciam quase mágicos, criando uma sensação de grandeza. Eu estava ali, no meio de um mar de sorrisos falsos e conversas vazias, cercada por pessoas que provavelmente nem sabiam a verdadeira história por trás daquele evento. O salão estava lotado, uma mistura de risos e risos nervosos, com os ecos de taças de cristal sendo brindadas e os sons suaves de uma orquestra tocando ao fundo. O ambiente era glamuroso, sofisticado, e eu me senti tão fora de lugar como se fosse uma sombra nesse mundo cheio de brilho e pretensão. Mas eu sabia que aquela noite não era sobre glamour, era sobre algo muito mais significativo. Algo que só eu sabia. Eu era a verdadeira protagonista naquela noite. Ele estava ali, sorrindo e rindo ao lado dela, com um olhar cheio de adoração para a mulher com quem ele se entregara. A chefe, a amante. Eu os vi chegar de mãos dadas como se fosse algo normal,
como se o mundo não tivesse mais importância para ele. Eles eram o centro das atenções. Ele parecia tão confortável com ela, eu podia sentir a química entre eles, e isso me fez engolir em seco. Eles estavam alheios ao que estava prestes a acontecer. Mas naquele momento, o que eu vi não era mais o homem que eu amava. Não era mais o homem com quem eu compartilhei minha vida. Era um estranho, alguém que eu mal reconhecia. Ele parecia tão à vontade com ela, tão natural, como se ela fosse o centro do seu mundo. Eu ouvi olhar para ela de uma maneira que nunca olhou para mim. Cada gesto, cada sorriso era como uma faca no meu coração. Mas isso não era algo que eu poderia controlar mais. O que estava acontecendo ali não era só uma traição. Era a exposição de tudo o que ele realmente pensava de mim. Ele me via como fraca, como a esposa que nunca questionava nada. Mas ele estava tão enganado. Senti um aperto no peito, uma sensação de calor crescente. Não era raiva ainda, mas algo muito mais poderoso. Decisão. Era o momento de confrontá-los e eu estava pronta para isso. Eu não estava mais frágil, eu não estava mais procurando respostas. Eu sabia que ele sabia de tudo e a única coisa que ele não sabia é que eu sabia de tudo também. Eu caminhei pelo salão, meu vestido longo e preto dançando com o vento que vinha da entrada. Olhei ao redor e vi tantas faces que nem sabia quem eram, mas todas pareciam tão contentes, tão alheias à minha dor, tão alheias ao que eu estava prestes a fazer. Cada passo que eu dava fazia minha confiança crescer. Eu estava em controle e ele não tinha a mínima ideia de que a noite dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. Quando ele me viu, algo em seus olhos se quebrou. Vi um segundo de confusão e desconforto. Ele não esperava me ver ali. Sabia que eu havia ido embora mais cedo. Sabia que a esposa traída não teria coragem de aparecer. Mas eu estava ali, com a cabeça erguida e a postura firme. Ele nunca imaginaria que eu estava jogando um jogo muito mais perigoso do que ele podia conceber. Ele tentou vir até mim, mas antes que pudesse dar um passo, eu o interrompi. Olhei para ele com um sorriso controlado. Eu estava com a raiva dentro de mim, mas não era hora de mostrar fraqueza, era hora de mostrar a força que eu nunca soube que tinha. Isabela, o que você está fazendo aqui? Ele disse, a voz tensa, mas tentando parecer casual. Ele realmente achava que eu ia ceder a essa conversa. Eu olhei diretamente nos olhos dele, e o que eu vi nos olhos dele era o que eu sempre quis ver. Medo. Eu só estou observando, querido. Não se preocupe. Minha voz estava firme, mas tinha um tom de desdém. Ele parecia estar tentando controlar a situação, mas o simples fato de ver a amante dele ao lado dele, com um sorriso nervoso, me deu ainda mais força. Ele estava à vista, e essa noite seria o momento em que ele se daria conta de tudo que ele havia feito. Eu continuei observando, vendo os dois, agora desconfortáveis, tentando manter a compostura. Ele tentava fazer com que ela se sentisse confortável, enquanto eu, de longe, via as pequenas mudanças nos gestos dele. Ele estava tentando esconder algo. Ele sabia que, no fundo, havia perdido o controle da situação. Eu já estava no comando. Aproveitei aquele momento, olhei para ela, a mulher que roubou meu marido, e dei um passo à frente. Ele me olhou novamente, claramente nervoso. Ele sabia que o que eu faria a seguir mudaria tudo. Você realmente acha que me engana assim? Você realmente acha que eu não vi o que estava acontecendo? O que você fez com o nosso casamento? Eu disse minha voz mais alta agora. Não precisava mais me esconder. Ele me enganou, e agora era minha vez de mostrar a ele quem tinha o verdadeiro poder. Isabela, por favor, vamos conversar em outro lugar, onde ninguém nos veja. Ele tentou suavizar, tentando me puxar para um canto mais discreto, mas eu não me movi.
Eu o olhei como se fosse o homem mais fraco do mundo e não consegui mais esconder a dor que eu estava sentindo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma satisfação crescente. Eu não quero mais conversa, querido. Eu não sou mais a mulher que você enganou. Você está em boa companhia. Agora eu vou te mostrar o que acontece quando você me trai. E não será com palavras, será com ações. Eu me virei para a amante e, com um sorriso frio, disse: acha mesmo que ele vale a pena? Ele nunca vai ser o homem que você pensa que ele é. Eu era tudo para ele até você aparecer e agora olha o que você conseguiu. Eu espero que ele tenha o que você precisa, porque o que ele tem de bom é muito pouco comparado com o que eu já dei para ele. Eu me afastei, deixando-os ali. Eu sabia que ele estava chocado, atordoado. Ele não sabia o que fazer e, naquele momento, eu tinha controle total da situação. A noite do evento, onde tudo começou a tomar forma, foi um momento apenas para preparar o terreno. Mas o que se seguiu nos dias seguintes foi ainda mais pesado. Eu tinha que manter a calma, ter controle total da situação. Ele estava se afundando cada vez mais, tentando apagar os rastros, tentando acobertar os erros cometidos, e eu observava tudo, como uma espectadora que já sabia o desfecho. Mas para ele, ainda havia a ilusão de que poderia reverter a situação. Ele estava enganado. Tudo o que ele fazia para se defender era só mais uma peça no meu jogo. Eu já tinha a vitória em minhas mãos, e não havia mais como ele escapar. Eu sabia que ele estava começando a se desesperar, mas o que ele não sabia era que o pior ainda estava por vir. Ele achava que poderia controlar a narrativa, que ainda tinha uma chance de salvar o trabalho, de se redimir, mas estava começando a perceber que as suas opções estavam se esgotando. Eu não precisei fazer muito para ele perceber. A coisa que ele mais temia estava se tornando uma realidade. Ele havia me subestimado e agora ele pagaria o preço. Eu sabia com absoluta certeza que o que ele mais queria, mais do que qualquer desculpa ou pedido de perdão, era não perder o controle de sua vida profissional. Ele temia ser exposto, temia perder o que havia levado anos para construir. Mas mais do que isso, ele temia ser humilhado. Ele temia ser mostrado ao mundo como o homem falho que realmente era. Mas eu estava em controle agora. Nos dias após o evento, ele tentou de tudo para me convencer a conversar, a resolver as coisas de uma maneira pacífica, como se o que tivesse acontecido fosse algo trivial, algo que poderia ser esquecido. Ele me procurava insistentemente, tentando se fazer de vítima. Ele queria ver em mim a mulher que ele conhecia, a esposa disposta a perdoar mais uma vez, a esposa que ele podia manipular. Ele nunca entendeu que eu já não era mais essa mulher. Eu não queria suas desculpas, eu não queria suas palavras vazias, eu queria vê-lo pagar. Mas o que ele não percebeu é que eu sabia que, se fosse fazer algo, teria que ser de maneira inteligente. A vingança não deveria ser imediata nem reativa. Eu não queria que ele se arrependesse em um momento de raiva apenas para se reconstruir depois. Eu queria que ele sentisse o peso do erro ao longo do tempo, que ele se sentisse completamente impotente, e era isso que eu faria. Lembro-me da manhã em que as primeiras consequências começaram a aparecer. Eu sabia que as denúncias que fiz a respeito das transações duvidosas dele haviam começado a alcançar as pessoas certas. As investigações começaram. Ele ficou sabendo logo após o primeiro dia de auditoria interna na empresa, e seu rosto, quando ele ligou para me contar que estava em um apuro enorme, foi o primeiro sinal de que ele realmente entendeu a gravidade do que acontecia. Mas não era só a empresa que estava em jogo. A verdadeira humilhação que ele temia estava prestes a chegar. Ele ainda pensava que poderia limpar sua imagem, mas o que ele não sabia é que ele já estava sendo exposto. Eu observei, silenciosamente, o pânico crescer nele. Ele começava a procurar por respostas, tentando apagar todas as evidências, ligando para advogados, conversando com amigos influentes.
tudo tentando salvar sua reputação, sua posição. Mas quanto mais ele tentava se justificar, mais ele se afundava. Ele foi convocado para uma reunião de emergência na empresa. Ele sabia que o pior estava por vir. E quando o dia da reunião chegou, a verdade não poderia ser mais cruel. O que ele não sabia é que a mulher por quem ele trocou tudo, sua esposa, sua vida, sua confiança, agora estava à frente de um jogo que ele não poderia vencer. Ela, a amante, também não estava preparada para o que estava acontecendo. Ela se mostrava mais nervosa a cada dia. Ela nunca imaginou que a fachada que construíra tão cuidadosamente poderia desmoronar em um instante. Ela sabia que, assim como ele, estava sendo observada e que agora ela seria responsabilizada da mesma maneira. Eu vi a reação dela quando ela soube da denúncia. Vi um medo estampado em seu rosto. Ela tentava se manter firme, manter sua postura de chefe, mas era claro que as coisas estavam saindo do controle para ela também. Ela não era a mulher poderosa que pensava ser. Naquele momento, percebi que ela já não tinha mais o controle da situação. E isso me deu uma sensação ainda maior de poder. Ela tentava esconder, mas a insegurança que passou a transparecer era visível. Cada vez que ela me via nos corredores, seu olhar desviava rapidamente. Ela tentava evitar qualquer confronto, mas eu sabia o que estava se passando em sua mente. Ela sabia que eu estava por trás disso, que tudo que ela estava perdendo agora, seu trabalho, seu prestígio, sua posição de poder, era fruto de sua própria traição. O medo de ser exposta era visível nela, e isso era música para os meus ouvidos. Ela estava começando a perceber finalmente que o castigo viria. Não seria só ele que sofreria. Eu sabia que a humilhação que ele estava prestes a sofrer seria algo que ele nunca esqueceria. E, ao mesmo tempo, eu observava a cena com um sorriso escondido. Eu não podia demonstrar que estava em controle, mas por dentro eu sabia o quanto estava finalmente no comando. Quando ele me procurou pela última vez, eu estava preparada para dar o golpe final. Ele entrou em minha casa, sua postura tensa, como se fosse fazer um grande apelo, mas ele estava longe de ser a vítima. Eu não o vi mais como aquele homem que um dia amei, e isso ficou claro para ele nas minhas palavras. Eu sei que você está assustado, mas você sabia o que estava fazendo. Não espere que eu perdoe alguém como você. Você foi longe demais. Eu falei, sem hesitar. Eu o vi murchar, tentando se manter firme, mas as palavras cortaram fundo. Ele não estava mais no controle. Eu deixei ele sair da minha casa pela última vez, sem palavras, sem desculpas. Ele finalmente entendeu que tudo que ele tinha, tudo que ele acreditava ser inabricável, estava quebrado. Ele perdeu tudo: a amante, a carreira, o respeito que tinha em sua profissão. Ele pensou que poderia brincar com as pessoas e sair ileso, mas no final, o que ele perdeu foi muito mais do que eu poderia ter tirado dele com palavras ou gritos. Ele perdeu a confiança de todos e a sua própria dignidade. O silêncio depois da tempestade foi esmagador. O que antes parecia um turbilhão de emoções, um jogo de manipulação e vingança, agora estava se dissipando. O que eu havia feito tinha deixado uma marca profunda, não só na vida de meu marido e de sua amante, mas também em mim. Eu sabia que minha vingança estava completa, mas, ao mesmo tempo, sentia que algo mais estava acontecendo dentro de mim. Era como se, no fundo, tudo o que eu havia feito não tivesse apenas mudado a vida deles, mudou a minha também. Eu me olhava no espelho e não via mais a mulher que fui há meses atrás. Eu não era mais a esposa traída, a mulher que chorava sozinha em seu quarto. Agora eu era alguém que havia assumido o controle de sua própria vida, alguém que havia dado a volta por cima de uma maneira que ninguém esperava. Eu estava em paz, mas não da maneira que imaginei. Aquele silêncio, no entanto, não era vazio. Era o som da transformação. Ele, meu ex-marido, estava em pedaços e a amante, a chefe dele, também não tinha mais aquela confiança que antes irradiava. Eles estavam agora expostos, as máscaras que usaram ao longo dos meses caíram e todos viram o que eles realmente eram. Ele perdera tudo: sua carreira, sua honra, sua imagem. Ele sabia que o que restava era apenas a vergonha.
Ele não tinha mais espaço para mentir, não tinha mais ninguém que acreditasse nas palavras que saíam de sua boca. O que mais me impressionava, no entanto, não era ver o que ele havia perdido, mas ver como ele finalmente parecia entender a dor que ele me causou. Não foi um arrependimento genuíno. Ele estava em pânico, tentando se segurar a qualquer preço. Mas, por dentro, ele sabia. Ele sabia que a sua vida estava irrevogavelmente alterada. E isso me dava uma satisfação amarga, mas completa. Mas, com o tempo, algo em mim começou a mudar. A vingança, que antes parecia ser a chave para minha cura, agora não me trazia mais a mesma satisfação. Eu não sentia mais raiva nem no prazer de vê-lo se desesperar. Eu olhava para ele e, no fundo, não sentia mais nada. O que eu tinha feito estava feito. Ele pagou e ela também pagou. Ambos estavam agora sem o que os havia roubado, a confiança e a estabilidade que achavam que tinham. Mas havia algo dentro de mim que começou a questionar. Valeu a pena. Eu me dei conta de que, no fundo, a vingança nunca tinha sido sobre ele. A vingança foi sobre mim, sobre mostrar a mim mesma que eu não era frágil, que eu não seria a mulher que passaria a vida lamentando o que aconteceu. Mas também me dei conta de algo mais profundo. A vingança nunca traz paz. Ela traz uma sensação temporária de satisfação, mas logo você se vê sozinho, com seus próprios sentimentos, com a dúvida de que, no fundo, o que você realmente queria era um fechamento, uma chance de seguir em frente. Eu não precisava mais de vingança, eu precisava de paz. E para encontrar essa paz, eu teria que deixar o passado para trás. Ele tentou me procurar várias vezes, tentou me convencer de que tudo o que ele fez foi um erro, que ele ainda me amava, que estava arrependido de suas ações. Eu ouvi, mas não senti mais nada. As palavras dele eram vazias, assim como nosso relacionamento havia se tornado. Ele estava se afundando em um mar de desculpas, tentando me arrastar para ele de volta, mas eu sabia que já era tarde demais. Ele já não tinha mais nada a me oferecer. A amante, por sua vez, foi demitida. A empresa não podia mais mantê-la depois que as transações fraudulentas foram expostas. Ela perdeu seu prestígio e sua posição. Mas, ao contrário dele, ela não parecia sentir a mesma dor. Ela havia sido uma personagem importante na minha vingança, mas, no fundo, a vida dela continuava. Ela se afastou e tentou reconstruir sua carreira, mas o que aconteceu com ela não me importava mais. Eu já havia vencido. Eu, no entanto, não precisava mais desta vitória. Eu havia aprendido algo muito mais valioso. Eu aprendi a ser dona da minha própria vida, a não depender da validação de ninguém. Eu aprendi que a verdadeira força não estava em fazer os outros sofrerem, mas sim em ser capaz de seguir em frente e encontrar a paz dentro de si mesma. A vingança que eu busquei, que eu planejei com tanta intensidade, me levou a um caminho de reflexão. Eu percebi que, por mais que o desejo de vingança fosse forte e intenso, ele não curava a dor, não apagava o sofrimento que ele me causou. Só o tempo e a autocura poderiam fazer isso. Eu já havia mostrado a ele o que ele perdeu. Agora, eu precisava cuidar de mim mesma. O que eu aprendi, e o que quero que você também leve dessa história, é que a dor é uma grande professora. Às vezes, precisamos sentir a dor da traição para aprender a nos valorizar, para entender que nossa felicidade não depende de outra pessoa. Precisamos aprender a confiar em nós mesmos, a nos reconectar com nossa própria força interior. A vingança, embora doce no momento, nunca será a resposta definitiva. O perdão e o fechamento, mesmo sem desculpas, são o que realmente nos libertam. Agora, olhando para trás, vejo a mulher que eu era e a mulher que me tornei, e posso dizer com toda certeza que eu estou finalmente em paz. A vingança pode ter me dado uma sensação de poder, mas foi o autoentendimento, a capacidade de seguir em frente e de deixar o passado onde ele pertence que me deu a verdadeira liberdade.